Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito bem, boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo, ao vivo e em cores aqui. A gente está aqui mais uma vez aqui para apresentar o Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. Acerta o seu com o meu em Arapiraca, meio-dia em ponto. Hoje com trabalhos técnicos de Ariane Guedes e imagens. Daqui a pouco você vai ver aí no NN Play a gravação desse programa aqui. A gente ainda não está transmitindo aqui ao vivo, mas daqui a pouco você vai ver aí no NN Play. Tema de hoje, olha que bacana. A gente vai esperar aqui uma participação maciça aqui da galera. O tema muito bacana. É o seguinte, gente. Sei que sou homossexual, mas tenho medo de assumir, com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida, que já está aqui com a gente, tá? O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Ligue 4009-6001 para marcar suas consultas e exames por esse, que é um excelente estabelecimento de saúde referência nacional com certificação internacional no nosso estado. 4009-6001. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar, tá legal? Então manda suas dúvidas, opine, mande as suas perguntas para cá, suas dúvidas, que o tema é esse que tá na tela aí. Eu quero falar para você o seguinte, olha só. Você quer economizar energia? Isso. Mas você tá cansado de pagar aquela conta das operadoras aí e você não vê retorno nenhum, né? Você paga, no outro mês chega de novo, você paga. Pois é, quero falar para você da Alvo Seguro, isso mesmo. Alvo Seguro é uma empresa que trabalha com energia solar e você vai trocar como eu fiz. Eu fiz isso na minha casa. Eu peguei a conta de energia e simplesmente troquei por um equipamento de energia solar. O que é que vai acontecer? Eu vou economizar até 90% do valor da minha conta e daqui a pouco o equipamento é meu. Então, você pode dividir em até 18 vezes nos cartões de crédito ou então pode financiar por uma financeira específica com juros que são bacanas para você fazer o seu equipamento aí de energia solar na sua empresa ou na sua casa. Liga para o Alexandre Pontes pelo telefone 99119-8910 e faça um projeto para sua casa ou empresa. Alvo Seguro Empreendimentos, desde 2004, cuidando do seu patrimônio. Liga 99119-8910 e fala com Alexandre Pontes, tá bom, meu querido amigo Dr. Eduardo Augusto Almeida? Boa tarde, seja bem-vindo ao programa mais saudável do rádio. Saudade de você. Saudade, querido. Boa tarde a todo mundo, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez em Arapiraca, mais uma vez nesse programa que eu acho fantástico. Ele sabe o prazer que eu tenho em vir aqui conversar e tratar da psicologia como ela é, uma coisa para todos e não uma coisa para consultório. Uma coisa onde todo mundo tem que ter acesso, não é nem que pode ter acesso, mas tem que ter acesso. Perfeito. É um assunto que eu acredito que talvez ninguém nunca tenha tido a coragem de trazer isso à baila, colocar isso numa rede aqui, colocar isso nos microfones abertos de uma rádio da potência que tem a NN, claro, a mais potente do estado, e a gente vai aí estados afora, mundo afora também. Daqui a pouco tá postado aqui o programa no NN Play. Ariane, queria te pedir só mais um retorno aqui, só mais um aumento um pouquinho aqui. Isso aí tá jóia, perfeito, tá perfeito. Bom, vamos falar sobre a questão da homossexualidade. Você pode participar, 99639-8389. Gente, é o seguinte, ó. Esse programa, ele não tem viés religioso, ideológico, nem de opinião. Eu tô avisando isso porque eu não vou admitir nenhum tipo de brincadeira com esse assunto. Como todos os assuntos que a gente trata aqui, tá certo? Não se trata de nenhum viés. A gente tá falando de uma coisa que você olha pro lado e indubitavelmente é como a depressão. Entenda que eu não tô colocando aqui a homossexualidade como uma doença, muito pelo contrário, tá? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque alguns anos atrás, 20 anos atrás, Eduardo, quando a gente falava de depressão, alguém dizia assim, isso é frescura. Você ouviu muito isso como psicólogo. Exato. Né? E alguns de nós até chegou a falar isso das outras pessoas. Falando de tal, tá com depressão. Isso é frescura. Isso é besteira. Isso é besteira. Falta de Deus. Exatamente. Tá endemoniado. Tinha gente que dizia isso. Então é o seguinte, gente. É um assunto muito sério que fere muitas pessoas, com certeza.
Nós temos algumas pessoas, depois a gente vai passar aí, ao longo do tempo, viu, Marco Aurélio? A gente vai falando de algumas pessoas aqui que eu também não gosto desse negócio, dessa palavra de saiu do armário. Eu também não gosto desse chavão. Eu acho isso pejorativo, eu acho que isso agride as pessoas. Eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. E como eu não admito que ninguém invada a minha privacidade para falar da minha heterossexualidade, eu também não vou gostar e não gostaria de que, se eu fosse homossexual, alguém mexesse com isso, porque é algo meu e não diz respeito a você e nem a ninguém, não é? Então, o assunto é esse. E assim, o título é: sei que sou homossexual, mas tenho medo de assumir. Eduardo, o que pode trazer essa frase para uma pessoa que, nos tempos de hoje, nos tempos onde algumas pessoas assumiram a sua homossexualidade ou até bissexualidade, em alguns casos, depois a gente vai citar aqui, né? E algumas celebridades que, depois de algum tempo, de tanta referência, de tanta masculinidade, de repente assim, não, eu resolvi assumir um relacionamento homossexual, embora eu não me considere assim. Quantas pessoas a gente já não ouviu falar isso? Mas isso mais pra frente a gente vai falar aqui. Então você pode participar pelo 99639-8389, dando sua opinião, né? Desde que ela se enquadre aqui com respeito, com maturidade, porque é um programa que fala de diversidade. E quando se fala disso, nos dias de hoje, a gente tem muita polarização. Isso não é bom. Boa tarde. Boa tarde. A ideia é falar do tema como ele é. É humanidade. Aliás, em todo campo. Eu estava lendo muitos artigos. Antes de vir para um programa, o André geralmente manda o tema e a gente que se vira nos 30 para pesquisar o tema. E eu gosto assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu fui pesquisar algumas coisas com relação à homossexualidade, que não é uma coisa apenas humana. Existem inúmeros relatos de etologistas, pessoal que estuda comportamento animal, onde você tem comportamento homossexual de leões, baleias, borboletas, e quase todos os bichos vai ter aquela coisa do discordante da massa, vamos dizer assim. Uma minoria ou não, que acaba não indo na questão heteronormativa e vai ter um outro arranjo, um outro casal, ou por aí vai. Então não é uma coisa apenas humana, é uma coisa que aparece no reino animal com alguma frequência. No reino animal. No reino animal. Como somos animais também, a gente não pode negar isso, então estamos suscetíveis. O legal, o ideal é que a pessoa aceite quem ela é. A aceitação de si, para mim que sou psicólogo há 18 anos, significa saúde mental. Aceitar o que sou, aceitar o que gosto, aceitar o que tenho, aceitar o caminho que eu prescrevo para mim mesmo e não aquilo que os outros querem ou aquilo que as outras pessoas acabam empurrando. Tanto na questão heteronormativa ou homonormativa, vamos dizer assim, existem os dois lados da moeda. O André falou da polarização, quem é contra, quem é a favor, quem se coloca como certo, quem se coloca como errado. Em termos psicológicos, não existe certo ou errado, a não ser em casos de agressão, em casos de forçar o outro a uma coisa que ele não queira, ou agressão a menores, crianças, adolescentes e mulheres. Enfim, aí é um outro papo, é outro departamento. Já falamos sobre pedofilia, já falamos sobre isso por aqui, violência contra a mulher. Sim. Se quiser dar uma olhada no histórico do Saúde em Foco, vai ter a minha cara aqui falando sobre isso, a minha voz, pelo menos quando não era transmitido online, ao vivo. Mas em termos da aceitação, você não tem certo ou não tem errado. Você tem aquilo que lhe cai bem enquanto pessoa, aquilo que é onde você se realiza sendo. E não é imposição da outra pessoa, da família, de uma norma ou de um movimento militante. Mesmo que eu reconheça os avanços que a militância traz, eu tenho críticas com relação à militância, seja ela qual for, independente disso. A aceitação de quem você é independe da militância. Ela tem a ver com o quanto você conhece de si mesmo e o quanto você conhece do seu corpo. Conhecendo isso, você pode entender para qual direção em termos de sexualidade você vai, e aí vira uma escolha consciente, não uma coisa enfiada goela abaixo, que o pessoal quer fazer isso ou para um lado da heteronormatividade ou para o outro lado da homonormatividade. Perfeito. 99639-8389 é o WhatsApp da NN, você pode participar. O tema é esse: sei que sou homossexual, mas tenho medo de assumir. Se você se considera assim,
se você encaixou com esse tema aí, você não quer se identificar, manda um áudio para mim, manda um texto para cá, que a gente coloca, vamos preservar seu nome por questões até de ética, e se você quiser se identifica também. Nós tivemos, ao longo do tempo, algumas imagens. Eu sigo o Pepeu Gomes, né, nas redes sociais, o guitarrista e excelente musicista que é o Pepeu, há muito tempo. Na década de 80, quase finalzinho da década de 80, o Pepeu escreveu uma música chamada Masculino e Feminino. Boa essa música, conheço. Né? Ele diz assim, que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Olhei tudo e aprendi que um belo dia eu vi. Que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se tratando do Pepeu, tá aí, ó. Tá? Grande Pepeu. Pois é. Casado com a Baby Consuelo, tem 2 filhas, inclusive, que são evangélicas. Uma delas... A Baby também é evangélica. A Baby do Brasil também, a Baby mudou o nome, era Baby Consuelo, mudou para Baby do Brasil. E vejam só que coisa interessante. O Pepeu escreveu essa música e cantou essa música. Inclusive eu estava vendo no Instagram dele, ele tocando essa música no programa do Chacrinha, né? Ele falando que tinha muita saudade da participação e estava cantando essa música lá. E o que é interessante é que nunca, na vida inteira que eu saiba de Pepeu Gomes, de nada associado à homossexualidade. Também não lembro disso. Nada. Não lembro do. E olha, ele escreveu essa música, cantou e foi um sucesso, arrebentou a música. Tá aí, Baby do Brasil e Pepeu Gomes já meio levados pela idade. Cara, assim, em 80 ele já tinha seus 30, 40 anos, agora deve ter uns 80, 70 por aí. Pois é. Excelentes intérpretes aí dos baianos e novos caetanos, né? Tem essa banda aí e tal. Influenciaram aí a Tropicália, enfim. São ícones da música popular brasileira. Vamos lá. Por que eu tô dizendo isso? Porque nós temos também alguns astros e estrelas que disseram assim, eu não tô nem aí pra isso. Quer ver? O guitarrista, vocalista, compositor, cantor Lulu Santos. Sim. Que alguns anos atrás assumiu um relacionamento homoafetivo. E se você pegar, só um corte, se você pegar a música do Lulu Santos, é uma coisa que eu acho fantástica, ele não faz militância. A música do Lulu serve pra gay, hétero, bi, tri, tetra, penta, não importa. A música do Lulu, ela não tem afetação sexual. Você pode cantar pra sua esposa, um marido pode cantar pro outro marido, uma esposa pra outra esposa. Você não vê afetação, não vê militância, não vê uma imposição gay, digamos assim, não vê vender um peixe. Você vende o amor não tem sexo, amor é amor. Eu volto a repetir aquela brincadeira que a gente fazia aqui, amor não é sentimento, amor é comportamento. O amor é o que o amor faz. Perfeito. E tem uma música do Lulu, inclusive, que diz assim, o Marco Aurélio pode colocar aí a imagem do Lulu, se você tiver. Ele tem uma música que inclusive é muito usado pelo pessoal da diversidade, que é aquela música que diz assim, consideramos justa toda forma de amor, né? Eu não lembro o nome dessa música. É o seguinte, eu lembro que assim, eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Aí tem uma frase que ele diz assim, você não leva para casa e só traz o que quer. Eu sou seu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. Tá? Então essa música é um sucesso do Lulu. Né? Tá aí Lulu Santos também, já com seus cabelos brancos. E assumiu recentemente, no ano passado, um relacionamento homoafetivo com um cara bem mais novo, inclusive. Tá? Então, como eu falei, o programa não tem esse viés. A gente não tá aqui para julgar ninguém. Até porque eu não sou juiz, não tenho formação nisso. Tá? E na realidade, nenhum juiz vai julgar você pela sua homossexualidade. Que bom que isso não vai acontecer. Sei que sou homossexual, mas tenho medo de assumir. Quais são os problemas que uma pessoa pode ter, Eduardo? Psicológicos. Não sei se você já teve contato com algum paciente que chegou com essa frase pra você. Bicho, ou ele ou ela diz assim, eu preciso assumir. Pronto, a atriz Maite Proença também recentemente assumiu um caso homoafetivo com a cantora Adriana Calcanhoto.
Na verdade, assim, quando você nega quem você é, vai ter vários problemas de ansiedade, depressão, de com a depressão crônica, porém constante. Vai ter uma perturbação do sono, você acaba não se encaixando em lugar nenhum, e isso é muito ruim. E eu vou repetir uma coisa que eu geralmente bato aqui: a aceitação de quem você é a base para a saúde mental. É um ajuste que você faz entre o território que você está, a pessoa que você é, as pessoas com quais você se relaciona, mas em nenhum momento você pode dizer que as outras pessoas são mais importantes do que você. O seu gosto, a sua postura, seja ela qual for, desde que não seja chato, porque isso é para qualquer lugar. Hétero, gay, lésbica, não tem problema, só não ser chato. Só não impor para os outros o que você também não quer que imponham para você. Isso seria uma questão de respeito em um outro departamento. Mas você tem uma gama de doenças psicológicas, de doenças psiquiátricas até, com a base da negação, a negação de quem você é. Existe um troço, André, chamado congruência, um conceito em psicologia que a gente diz que é um acordo entre o que você pensa, o que você faz e o que você sente. Sim. Então é uma organização entre sentimento, comportamento e pensamento. Se alguma vez alguém nega quem é, você tem um destrinchamento, você tem uma desorganização dessa questão. Então os seus sentimentos são opostos à forma como você se comporta. Aí vem a questão do armário, porque no armário tá tudo bonitinho, tudo guardadinho, porque os outros assim querem que você faça. Sim. Eu tive vários pacientes que tiveram essa demanda em terapia, no Pan-Salgadinho em específico. E aí vem muito adolescente, eu atendi muita gente de ano passado para cá, e a queixa era que a família não me aceita, que as pessoas não me aceitam. E um adolescente mais ou menos que tinha 18, ele me confidenciou que ele era bi. E eu quero quebrar o armário. E eu fiz não foi uma brincadeira, mas eu disse uma metáfora para ele: você não precisa quebrar o armário, mas pode abrir a porta. Uhum. Não precisa fazer exatamente um estardalhaço, mas você pode afirmar a sua postura, eu não vou chamar de escolha, mas a sua identidade, sem fazer um estardalhaço com isso, apenas sendo quem você é. E aí, na forma como você se comporta, você acaba ganhando o respeito dos outros. Uma pessoa que, independente da orientação dele, eu admiro muito, é admirável que ele faleceu, mas ainda permanece vivo na memória de muita gente, é o Clodovil, grande estilista da década de 80 e 90, foi deputado federal. Sim. O gozado é que o lustre dele na Câmara dos Deputados era um pênis, era em forma de pênis. E ele nunca negou pra ninguém a questão de sua homossexualidade, nunca. Mas também nunca fez bandeira de vida. Ele se fazia respeitar por uma Câmara. Na época, eu assistia a TV Senado, eu tinha esse problema. Adolescente sem tempo com TV Senado, você vai assistir. E a postura dele no plenário, a postura dele conversando com os outros deputados, conversando com autoridades, era uma postura respeitosa, independente do pensamento do outro, independente da maneira que o outro se mostrava ali. E esse respeito, ele vai para além da militância, ele sai de uma aceitação de quem você é, para que você consiga entender o ponto de vista do outro e de alguma maneira conviver com isso. Se a gente imagina que a sociedade vai a curto prazo, vamos colocar um curto prazo de 5, 10 anos aqui, vamos ser ideologicamente neutros aqui, que ela vai mudar em torno disso, ela não vai mudar em torno disso. Quem tem que mudar somos nós, são as pessoas, é quem se coloca em uma situação de destaque ou não, para poder dizer, olha, eu sou assim, eu prefiro ser assim, porque é o jeito que eu sou. Quem paga as minhas contas sou eu, quem faz as minhas coisas sou eu gosto desse jeito, quem não estiver gostando, que, enfim, a gente não pode falar coisa que não devia no ar nessa hora, mas que se exploda, porque é a nossa vida, é a nossa existência, ela é aqui. Nos bastidores eu conversava com a Michelle fez um monte de tatuagem, eu achei legal, e ela comentando que nas igrejas o pessoal torce o nariz, mas quem está pagando a tatuagem é a pessoa. Uhum. Não é a congregação. Uhum. Quem está fazendo escolha é a pessoa, não é a turma com qual ela anda. Entender-se é a base necessária para poder fazer escolhas assertivas e você demonstrar com naturalidade e respeito quem você é. Perfeito. Recebi uma mensagem aqui. Eu não vou dar ibope para você, não, porque você, né? Eu não vou, nem vou dar o trabalho de ler, vou bloquear. Melhor. Não é melhor? Melhor. Porque na realidade, né, vou até denunciar você também. Né? Fazer o que tem que ser feito aqui. Esse é o problema, eu e ele acabamos de ver aqui a questão da falta de respeito.
Independente de você ser vascaíno, flamenguista, atleticano, seja lá o que você for, respeita a opinião do coleguinha. Esse é o básico da vida, da decência humana, é respeito. Pois é, exatamente. 996398389 é o seguinte. Ao contrário do que se fala, né? Hoje, invariavelmente, nós temos amigos, amigas, parentes, inclusive, que são homossexuais. E a convivência é tranquila quando há respeito mútuo, e sempre há, na maioria das vezes há. Eu acho uma babaquice você discutir isso com alguém. É a mesma coisa você discutir religião e discutir futebol, porque eu não vou conseguir convencer você de nada e nem você vai me convencer de nada. Eu participo aqui de um eu sigo aqui um pastor, né? Não vou declinar o nome do pastor não, ele é bem famoso. Tem uma igreja lá em Miami, você já sabe quem é. E aí, o pessoal faz cada pergunta ridícula, rapaz, pro cara, né? E ontem perguntaram, vem cá, por que a sua igreja, citou o nome da igreja dele lá ontem, perguntou, imita o mundo. Imita o mundo. O mundo. Aí eu fui lá e respondi, digo, porque ele não tá em Marte. Se ele tivesse em Marte, iam imitar os marcianos, né? Aí teve um cara lá que se doeu e veio conversar besteira, né? Essa sua resposta foi muito rasa. Eu digo, foi. Porque a pergunta foi uma idiota, a resposta é rasa. Pois é, e só fazem perguntas idiotas para esse pastor, o André Valadão. Eu falei aqui, tá? Só fazem perguntas imbecis. A maioria só faz pergunta idiota. E eu também entro também com aquela respostinha já, né? Pronta. Na ponta da língua, né? Eu achei... Um dia eles perguntaram por que colocaram assim, por que homem era assim, por que homem crente pensa em sexo? Aí eu respondi, porque não é capado. Exato. Homem crente também Exato. Tem Bilal. Sim. E sexo é bom? Vai dizer que não é. E foi Deus quem criou. Não é. Entendeu? Aí a galera lá colocou lá, rapaz, essa foi a melhor resposta. Eu digo, porque a ideia que dá é que o crente, ele é capado, né? Não tem não. Faz nada, não brinca, entendeu? Não goza, não nada. Pois é, entendeu? Então, gente, a gente tem que desmistificar isso. E eu não tô falando aqui da questão de que não é tolerar, é simplesmente você... Eu tenho vários amigos e amigas, são muitas pessoas que a gente não fala sobre isso, que a gente se encontra, que a gente conversa, que a gente bate papo pelo WhatsApp. Hoje os encontros pessoais estão mais escassos devido às agendas de um, de outro, enfim. Mas, Eduardo, eu queria saber o seguinte: o que é que pode afetar a cabeça de uma pessoa que não se assumiu? Ela tem vontade, mas ela tem vergonha, porque eu inclusive coloquei lá no meu post, né? Da sociedade. Essa mesma sociedade que não paga as suas contas. Não vai pagar nunca. Não vai pagar nunca. Entenda, eu não estou estimulando ninguém aqui a nada. Só estamos dizendo que se você seja. Pronto. É o óbvio. É mais ou menos como dirigir um carro com freio de mão acionado. Ou você nadar de botas tipo galocha. Não vai fluir. A ideia, vou repetir, a ideia da vida, a ideia de saúde mental, a ideia de psicologia é que, entendendo quem você é, você simplesmente seja. Por exemplo, vamos aqui uma questão, sai um pouquinho da discussão sobre homossexualidade para entrar numa bobagem, para voltar para coisa séria. Eu torço pro Vasco quando torço pro Flamengo. A gente não vai fazer isso com cavalo de batalhas. O importante não é isso. O importante é quem nós somos e o que nós gostamos um do outro, e por aí vai. É a mesma questão com a homossexualidade. Não é fazendo o que os outros querem que nós seremos felizes. Não é nos submetendo às regras impostas por uma sociedade que não tem uma relação vivencial de impacto na nossa esfera psicológica ou cognitiva, que a gente vai ser feliz. Nós só seremos felizes quando nós aceitarmos quem fomos. Todo mundo que aceita quem é, uma pessoa que não é enfesada, uma pessoa que é feliz da vida, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que emana uma energia positiva. E vou repetir, eu conheço héteros e conheço homos e conheço bis que são chatos, e conheço todo esse povo que não é chato, todo esse povo que é feliz porque é quem é, e também pessoas que são infelizes por esconderem quem são.
Então, se você acaba escondendo isso, você vai adoecendo. É como se fosse um câncer que vai lhe comendo e comendo as relações à sua volta. Você não fica bem, você não vive bem, você não tem saúde, e as pessoas ao redor acabam detectando isso de uma maneira ou de outra. Não detectam que você esconde, mas detectam que você não está bem. É alguém respirar com um saco de plástico na cabeça. É com dificuldade que você vive. E aí vai ter uma depressão severa, vai ter crise de ansiedade severas, vai ter até mesmo despeitar para coisa da própria homofobia. E aí o Freud dizia que todo mundo que rejeita uma coisa com muita violência é porque no fundo ela é. O Freud disse isso, eu não vou lembrar qual é o nome do livro, porque faz muito tempo que eu li isso. E aí, algumas pessoas questionavam, outras não, e em 2000 e alguma coisa, um neurocientista fez uma experiência interessante. Ele pegou uma turma de 300 e poucos homens e começou a exibir filmes héteros e filmes homo. E começou a medir, a mapear a questão do cérebro e colocar uns eletrodos no pênis para ver onde é que tem ereção ou não. Então, mais ou menos... E preencheram o questionário anteriormente. Então, eles dividiram em dois grupos, os homofóbicos e os não homofóbicos. Os não homofóbicos não tiveram nenhuma estimulação nem peniana nem mental com relação ao filme gay. Mas todos os que se disseram homofóbicos tiveram ereções nos filmes gays. Todos. Não foi um, nem dois. Foram todos. Corroborando a tese do psiquiatra lá, o Freud, que toda homofobia é uma homossexualidade reprimida. Perfeito. Tem mensagem aí, viu, Ariane, da Edneuza. Daqui a pouco Edneuza Gadi. Tem uma pergunta aqui do Carlos, ele diz o seguinte: e se o indivíduo quer ajuda para se assumir como hétero? Já viu isso? É. A primeira, em 18 anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que me acontece. Mas eu tava lendo semana dessas uma psicóloga, tava vendo um post dela no Instagram e me deu umas ideias bacanas, que a gente tem a construção da masculinidade e da feminilidade, isso é a construção social. Se a questão heteronormativa se apresenta frágil diante de você, uma terapia pode te ajudar. Uma terapia não diretiva, digamos assim, não é para você ser mais homem ou menos homem, mas é para você entender quem é você nessa brincadeira. Tá, uma polêmica que talvez o Carlos tenha perguntado isso, porque alguns anos atrás se falou aqui, na minha opinião, de forma inadvertida, sobre a questão da cura gay. Tá? Eu nunca primeiro que eu não considero a homossexualidade uma doença. Então não tem cura. Então não tem cura. Covid tem cura, quer dizer, tem tratamento. Gripe tem cura, então. Pois é. E outra coisa, uma das coisas que pesam muito nesse sentido, gente, é a questão da religiosidade ou da questão da igreja. A igreja tem seus dogmas, né? A igreja evangélica, a igreja católica, qualquer igreja tem seus dogmas. Candomblé tem seus dogmas. Né? Tem os seus dogmas. Algumas têm mais tolerância e abertura, outras nem tanto. Então, é bom que a gente diga isso. Eu estava conversando com um amigo meu gay e ele tem um namorado. E eu falei para ele assim: por que você não vai à igreja? Ele já tinha frequentado uma igreja. E ele disse assim: André, porque todo mundo sabe que eu sou gay e eu não ia me sentir bem, mas eu tenho muita vontade de ir. Tenho muita vontade de ir, de frequentar a igreja. Olha só que dilema, né? Que dilema de uma pessoa que tem necessidade e vontade e sede de Deus, né? E com a porta fechada desse jeito. Entendeu? E assim, e por quê? Porque nós já julgamos pela aparência. E detalhe, ele não parece gay. Um detalhe, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque ele não é aquele gay. Não tem trejeito. Não. Tá certo? Como muitos que a gente, o Lulu Santos também não tem. A Maite Proença também não tinha. Tá? A questão do trejeito é muito jogar um livro pela capa. Isso geralmente a gente comete muitos crimes fazendo isso. Eu não vou também. Eu vou fazer uma coisa que o André faz. Eu não vou dizer nomes e também não vou dizer locais. Mas pode dizer para esse amigo que tem uma igreja lá em Maceió, uma igreja evangélica, que aceita o casal.
Infelizmente. E aceito o casal. Infelizmente ele não é de Maceió, né? Não, mas ele pode visitar. Mas veja, a questão é de você julgar pela aparência, entendeu? Ou então de saber, olha, tal. E como é que fica Deus nessa história? Então você se anula, imagina o sofrimento psicológico sim. que tem uma pessoa que domingo à noite quer ir à igreja e não vai à igreja porque vão olhar pra mim porque eu sou gay. Pô, bicho, sinceramente... Se for né? uma igreja de acordo com o que um Cristo prega, ninguém precisa te olhar, cara. É só você ir. Pois é, Dona Hilda diz assim: boa tarde, André, é muito importante o assunto de hoje, pois muitas pessoas ignoram as pessoas do tema de hoje. Pois é, Dona Hilda, infelizmente a gente vive ainda... eu não tô pedindo aqui que você saia beijando e lambendo ninguém não, na rua não. Apenas que você respeite, porque eu acho uma imbecilidade você agredir alguém porque é negro, primeiro, né? Porque é gay, porque é evangélico, porque é do candomblé, porque é espírita, né? Viva no seu quadrado, meu amigo. Tá bom. Como dizia a música lá do James Bond, quer dizer, dos Beatles, vive e deixa viver, cara. Quer dizer, trocando a música, né? Viva no seu quadrado, viva no seu. Faça exatamente, só isso. Faça o seu que tá tudo certo. Não tem nada errado aí. Vamos lá, vamos rodar a participação da Edneuza. Vamos lá, chama a Edneuza. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Saudade do senhor, viu? Saudade. Que bom que o senhor voltou a fazer programa com o André Pérez. É maravilhoso, né? Esse tema. E assim, eu tenho amigos que são amigas, né? E eu tenho amigos que não ainda são amigas, mas a gente sabe que é. Eu disse, é melhor você se assumir, ser quem você é, porque você trabalha, você paga suas contas. Realmente, eu sou Edneuza Gadi. As pessoas às vezes querem me moldar, e eu já deixei claro, viu? Deixei claro, doutor Eduardo e André, que eu sou Edneuza Gadi até a morte. Ninguém vai me mudar, porque se mudar eu não sou Edneuza Gadi. Você se molde, mas ninguém paga minhas contas, então tem que ser do meu jeito. Muito obrigada, um bom dia, é um prazer, viu? Assim, uma satisfação imensa. O senhor está de volta à nossa 91,5, viu? Um cheiro para todo mundo. Feliz, né? Junho que está começando assim muito bem. Perfeito. Feliz, bem-vindo aí, feliz. primeiro de junho, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, vou tomar um café, uma água aqui, né? E falar para você o seguinte: Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Ligue 4009-6001 para marcar suas consultas e exames nesse que é um estabelecimento de referência em saúde com certificação nacional e internacional. 4009-6001. E a minha dica agora é o seguinte, ó, você quer parar de pagar aquela energia cara e produzir sua própria energia? Fala com a Alvo Seguro, isso mesmo. A Alvo Seguro tem a solução para você que quer colocar energia solar na sua casa ou na sua empresa, com responsabilidade, com assertividade, com tudo certinho aí. Você só vai trocar a sua conta de energia por um equipamento que um dia vai ser seu, né? Eu fiz isso aí. Troquei minha conta de energia por um financiamento da energia solar. E daqui a um tempinho esse equipamento é meu, eu vou deixar de estar pagando aquela fábula de dinheiro para aquela empresa que não volta um centavo para você. Fala com Alexandre Pontes, que é o representante aqui da Alvo Seguro, pelo telefone 99119-8910. Atendemos todo o estado de Alagoas. 99119-8910. Alvo Seguro, empreendimento desde 2004, cuidando do seu patrimônio. Liga agora, fala com Alexandre, 99119-8910. Intervalo, eu volto já. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. De noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o psicólogo Eduardo Augusto Almeida. Na realidade é um bate-papo, a gente tá falando, o tema é: sei que sou homossexual, mas tenho medo de assumir. Vamos lá, Marco Aurélio. Ariane, baixa um pouquinho o BG pra mim. Isso, tá jóia aí agora. Isso, perfeito. A atriz Maitê Proença, vou pedir o Marco Aurélio pra colocar aí na tela, recentemente assumiu relacionamento com a Adriana Calcanhoto, cantora e compositora Adriana Calcanhoto, de belíssimas canções, inclusive. Né? Para muitos foi um espanto, porque na década de 80 e de 90, a Maitê, se eu não me engano, foi até capa da revista Playboy. Foi. Né? Sexual. Isso, muito, né? Sempre foi muito linda, não deixou de ser linda por conta disso, né? E foi um espanto, né? Tanto quanto o Lulu foi para a classe masculina, vamos dizer assim, para as mulheres também, nossa e tal, enfim. E o que é
o que é interessante, se eu não me engano, a atriz Fernanda Souza também agora. Era o comentário que ia fazer. Né? Que a Fernanda Souza é ex-o Tiaguinho. O Tiaguinho também tem tá namorando. Tá aí a Maitê Proença, mas essa não é a namorada dela. Essa não é a Adriana, é filha dela. Tá? Ela e a Adriana Calcanhoto. E a atriz Fernanda Souza, ex-esposa do Tiaguinho, que também assumiu um relacionamento homoafetivo agora há pouco tempo. Eu achei, só um comentário, eu achei retada a mensagem do Tiaguinho. Força, querida. Te apoio 100%, sucesso. Achei arretada a mensagem dele. E assim, quando a gente recebe determinadas coisas, como a mensagem que a gente recebeu aqui, que a gente já deletou, né, e bloqueou inclusive, e era passível até de denúncia. Sim. Né, que aquilo ali é homofobia, e homofobia é crime. Né, só para deixar bem claro. Além de homofobia, injúria, calúnia, eu não sou especialista no direito, mas você tem umas 3 ou 4 tipificações criminais aqui. Pois é, mas a gente vai fazer isso não. A gente já só deletou e bloqueou, nunca mais você vai conseguir mandar uma mensagem para cá, né? Por preconceito. Isso é a mesma coisa de você, de nosso asa ir jogar lá com qualquer time do Sul, Sudeste, e você hostilizar, tá aí, Adriana Calcanhoto, o casal Adriana Calcanhoto e Maitê Proença, tá? Valeu, Marcão. E aí, você hostilizar... linda uma e linda a outra também. Se bem que a Adriana, eu preferi a Adriana com o cabelo mais... menos curto. Gosto. Né, ela sempre teve o cabelo curto, mas na realidade o cabelo era mais cheio. Chanel. Chanel, isso aí. É porque eu não sei o nome desse negócio não, bicho. Entendeu? Eu sou obrigado a saber, filho. Tem que saber de tudo um pouquinho. Tá certo. Então, vamos lá. Então, Eduardo, quais são os prejuízos psicológicos que uma pessoa pode ter em não fazer isso? Problema com a família, com o pai, com a mãe, com a sociedade. Minha esposa estava falando para mim ontem, inclusive. Disse, André, nós fomos no cinema no domingo, ver o Maverick, que aliás é um sucesso, né? De público e com certeza vai ser uma das maiores bilheterias de 2022, não tenha dúvida, né? É a continuação de Top Gun, 35 anos depois. Exatamente, né? E ela disse que tinha um casal homoafetivo masculino de mãos dadas. Os meus garotos deviam ter 18 anos aqui no shopping em Arapiraca. E ela disse assim, era incrível como era o comentário do shopping. Eu disse, mas por quê? Ela disse que não é uma coisa que a gente está acostumada a ver. Não é uma coisa que nós estamos acostumados a ver. A sociedade não está pronta. A sociedade está pronta, Eduardo? A sociedade nunca vai estar pronta. A sociedade nunca vai estar pronta para o novo. Existe uma questão de costumes e usos. Isso é um departamento. Existe uma questão da casa de cada um, onde você, dono da casa, dá um rumo para sua casa. E quando você tem uma família, quando está casado ou não, você agrega com aquelas pessoas uns acordos, umas estruturas onde você tem uma existência no mínimo adequada. Isso é certo. Mas qualquer novidade em termos desses ajustes pessoais ou domiciliares vai chocar. Como, por exemplo, a homossexualidade choca, um trisal choca, um adotado choca, quando um negro casou com a branca choca, quando um negro ganhou um diploma de médico choca. Tudo que vai ser diferente daquela norma vai chocar, independente. O problema é como você choca com isso. O casal andando de mão dada no shopping, independente dele ser... Aliás, um comentário. Uma vez eu estava indo para casa aqui em Arapiraca, quando eu morava aqui, isso tem uns 5, 6 anos. E eu passei por uma festa ali na praça da antiga prefeitura. E eu estava observando os casais. Os casais homossexuais que eu via estavam exatamente comportados. Os casais heterossexuais estavam quase se comendo no meio da praça. E eu passei assim impressionado. O nível de respeito dos casais homo e o nível de tem um nomezinho para isso. Agora eu não vou lembrar. De despudorização dos casais héteros. Só faltava arrancar a roupa e fazer ali mesmo. E os casais gays se comportando. Pronto. Que é tão ridículo um quanto o outro. Pronto. Sim. Eu falei aqui. Certo. O casal. Eu não quero ver um casal. Eu já vi um casal hétero no shopping aqui, na Praça da Alimentação, que eu tive vergonha. Porque aquilo aí vai pro motel, poxa. Vai pro seu quarto, vai pra sua casa. Você quer lamber a menina lá, você quer lamber, meu filho? Leva ela pro motel.
Agora, o curioso é que os casais gays estavam comportados, quer dizer, mão na mão, aquele beijo que a gente chama de respeitoso e tal. A presepada era com os casais héteros. Quer dizer, aí você julga um gay porque tá andando de mão dada, mas faz comportamento pior na rua. Atentado violento ao pudor. Essa é a expressão. Pronto, exatamente. Atentado cometido pelos ditos casais héteros. Quer dizer, quem prega um puritanismo, uma falsa moralidade, tá dando um exemplo. E aliás, esse povo que vive pregando esse trem aí, né? E olha que eu sou cristão, tá? Eu sou cristão evangélico e frequento uma igreja evangélica. Quer você acredite, quer não, e quer você goste, quer não, tô nem aí, você também não paga as minhas contas, beleza? Pois é. Não, Ariane Guedes? Não? Então, quem não paga as tuas contas não pode falar patavina nenhuma de você. Você quer pagar? Eu vou dar os carnês pra você. Quando você pagar que eu enviar o comprovante, mande todos. vou mandar todos, meu amigo. Eu creio que eu vou dizer onde é você. Quando você começar a receber os primeiros 5 assim, aí você vai dizer assim, rapaz, realmente fica com tuas contas mesmo que é melhor. Eu vou até mandar as minhas também pra esse cara pra pagar também. Eu fico feliz da vida. Porque assim, a nossa capacidade de julgar, Eduardo, é muito grande e grave, né? É muito grave. Você citou o Clodovil aí. Clodovil nunca levantou uma bandeira em lugar nenhum. Era um dos parlamentares mais respeitados que o Congresso Nacional já teve na sua década, inclusive. Nunca levantou o tom, nunca baixou o calor. Eu estava vendo hoje de manhã a discussão de 2 parlamentares por uma questão ridícula, de um parlamentar do Rio e um parlamentar aqui de Alagoas. Por uma questão ridícula, o Carioca, inclusive, estava errado. Interessante, o Carioca estava errado. Ainda queria se sobressair e a questão foi tomando um rumo pessoal e decoro nenhum. Foi de canalha para baixo e eu não vou repetir também não. Mas o Clodovil sempre teve nas ponderações dele um equilíbrio de tom de voz, um argumento útil. Quando você vem levantar, eu disse para uma ex-paciente minha, quando você levantar o seu tom de voz na discussão, você já perdeu a razão. Porque a discussão não é com grito, é com coerência. Inclusive o deputado alagoano dizia, baixa o tom de voz porque aqui não é sua casa. Estava realmente gritando. E ele arrumou uma calma que eu não sei de onde ele não tinha. Mas enfim, eu sou fã daquela pregação que não é com palavras, é com ações. Para quem é católico, tem um santo chamado São Francisco de Assis, que ele era conhecido não pelas pregações que fazia, mas pelas coisas que fazia, em prol de quem eu procurava, independente do que fosse. Né? De um leproso, de um pobre, de um ferrado, de alguém que precisava de apoio. E São Francisco de Assis, a oração das mais bonitas, se você quiser depois ouvir ela cantada, coloca aí Fagner, oração de São Francisco de Assis, que ele diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Entendeu? É só isso que a gente precisa, né? A paz obrigatoriamente passa pela aceitação. Não é o que você quer, não tem problema nenhum, querido. Se o outro é A, B, C, D, E, fique quieto. Deixa o outro ser quem ele é. E já que você pelo amor de Deus, seja. Não vá. É praticamente um apelo. Hoje é 1º de junho. É praticamente um apelo. Com decência, com ordem, com respeito. Seja o que você é. Porque essa existência, independente se você quer ser católico, espírita, congressista, não importa, mas essa existência que você tem agora, e ela precisa ser vivida em plenitude. A plenitude passa por isso, passa pela sexualidade. Então seja. O que não dá é pra matar quem você é a troco de um bando de bananas, a expressão é essa, que não deveria ter uma influência que tem na tua vida. Pois é. Agora, não esqueça a palavra respeito. Pois é, e semana passada, inclusive, foi encontrado um corpo em Maceió, na praia, se eu não me engano, era um transexual. Eu vi a reportagem. Né? Decapitado. Eu não sei se foi crime de transfobia, se pode se chamar assim, entendeu? Ou não interessa. Na realidade, a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém por nada, por motivo nenhum, né? Deus nos deu a vida, só Ele pode tirá-la. O botão do liga, quem deu foi Deus. O botão de desliga... Aliás, é exclusivo dele, né? Também é dele. É exclusivo dele. Né? Então, quando você aflige assim, né? Então, esse programa serviu pra gente falar para algumas pessoas. Você percebe que tem... a gente teve aqui a Edneuza, teve aqui a Dona Hilda, né? Obrigado pelas participações. Mas as pessoas estão em casa, estão refletindo, estão ouvindo, né? Talvez essa mensagem tenha chegado
a quem a gente queria que chegasse, né? Ninguém vai julgar você. E trate de não perceber que alguém vai te julgar pela sua condição de se assumir homossexual. Como também ninguém vai julgar você por ser hétero. É a mesma coisa. Entendeu? E assim, de qualquer forma, eu acredito que a humanidade ainda não está pronta para receber de braços abertos as pessoas. Sabe? Quaisquer que sejam elas, para aceitar as diferenças. Exato. Quando o Michael Jackson escreveu Heal the World, que cure o mundo, é porque realmente a gente está doente, gente. Nós estamos doentes. A gente encontra uma torcida de CSA e CRB que no meu tempo de criança assistíamos os jogos juntos. Ali, chupando aquele rolete de cana, aquele flauzinho Halloween, né? Ali no Trapichão. Eram as duas torcidas juntas, CSA e CRB. Acredite que isso aconteceu. Aconteceu. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Faz 37 anos só isso. Mais ou menos. Eu ia pro Trapichão assistir CSA, isso aí era torcedor do CSA, e ficávamos todos juntos nas arquibancadas. Não saía um tapa, não saía um palavrão, não saía nada. Todo mundo, as torcidas, terminou o jogo, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, todo mundo saía junto. Hoje, se colocar um cara com a camisa do CSA e do CRB, eles vão se matar. Não. Como dois galos que não tem instinto nenhum, não tem entendimento nenhum. Simplesmente vão, aqueles galos que botam naquela rinha lá, que inclusive é crime também, né? Mas é incrível isso. Eduardo, quero te agradecer, tá na hora da gente ir embora, por incrível que pareça, passou rápido pra caramba aqui. Quero te agradecer aqui. Eduardo Augusto Almeida é psicólogo, você quer falar com ele? Liga agora pra ele, fala com ele pelo WhatsApp, 99617-8170, não é isso? Isso mesmo. 99617-8170. Doutor Eduardo Augusto também trabalha com hipnoterapia, tá bom? Através da hipnose você pode também ter vários resultados, muito bons resultados. Então, 99617-8170. Eduardo, obrigado e até a próxima. Querido, é um prazer sempre, é muito bom estar aqui. A psicologia, ela não é uma coisa, não tem que ser uma coisa deslocada da realidade. Repare que eu nunca falo em muito acadêmico aqui, só falei hoje no Freud, porque a psicologia é para a vida cotidiana, é para a vida essa que nós temos, é para as relações que você tem com você mesmo, em específico, e para que você tem com as outras pessoas. Então é sempre bom estar aqui e conversar. A conversa geralmente é descontraída, não é uma entrevista marcada, eu não tenho papel nenhum, ele também não tem, é o que vem na telha. Mas é um prazer vir aqui e poder falar para essa galera aqui de Arapiraca, da qual eu sinto muita falta. Em julho teremos meu consultório aqui em Arapiraca. Bacana, conta com a gente aí. E nós na fita. Tamo junto. O Saúde em Foco foi oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames. E falo também para você da Alvo Solar. Isso mesmo, quer transformar a sua energia? É isso mesmo, para você deixar de pagar aquela conta cara lá. Então anota aí o telefone do Alexandre Pontes para você marcar uma visita aí na sua casa ou empresa, 99119-8910. Você não vai precisar comprar nada, é só trocar sua conta de energia pela conta da energia solar, que em breve o equipamento vai ser seu, você vai deixar de ser consumidor para ser gerador da sua própria energia. 99119-8910. Liga agora, fala com Alexandre Pontes que ele vai fazer um orçamento com você na sua casa ou na sua empresa, não vai cobrar nada por isso. Garanto para você que vai ser um excelente negócio. Ariane Guedes, obrigado pela técnica, obrigado aí Marco Aurélio pelas imagens e caracteres. Daqui a pouco o programa tá no ar aqui no NN Play. Vem aí o gostosinho de Palmeira dos Índios, Sérgio Paulo, que já tá aqui com o Iabadabadu, mais Iabadabadu que eu conheço no mercado fonográfico internacional. Até amanhã, gente. Tchau. Você está na